Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, você pode se assentar, por favor? Isso, pode tomar o seu assento, por favor? Ao Senhor nosso Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor por essa oportunidade, né, de estarmos aqui nessa manhã, ou pelo menos eu poder estar aqui com os irmãos. Alguns irmãos acharam, né, um tanto quanto estranho de o Anderson para o Anderson, não é? Mas é justamente isso, tá bom? E não é apenas Anderson, é o Anderson com W mesmo, né? São só o sobrenome ali que muda, pequeno sobrenome que muda, né? Mas tem se nós formos utilizarmos talvez o nosso nome original, então aí vai complicar mais, né? Porque uma vez que eu sou o Anderson de Jesus, tu também, né? Eu sou o Anderson de Jesus, ouça bem o que eu estou dizendo, eu sou o Anderson de Jesus, tu também é? Então pronto, então está no mesmo sobrenome, está tudo na benção, né? Ou vocês nunca leram sobre um novo nome, não é? Claro que já leram. Então, aqui embaixo nós diferenciamos do sobrenome que nos foram dados aqui na terra, mas no céu, como somos de Jesus, então estamos debaixo do mesmo sobrenome. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos e comemorar, alegrar e festejar ao Senhor por esse 57º aniversário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Ataíde, né? Me parece que é 68, é isso? 68 ou um pouquinho antes? Por aí, né? Acho que é 68, por aí, aproximadamente. Pastor Anésio, aqui já fora dito aproximadamente, né? Ao longo dos anos, eu já disse aqui uma vez, quero apenas relembrar aqui alguns. Eu estava recém-chegado, na verdade eu estava flertando ainda com o estado do Espírito Santo, uma vez que morei muitos anos ali no estado do Rio de Janeiro, e uma das primeiras igrejas, finalzinho de 99, aonde eu entrei pela primeira vez no estado do Espírito Santo, foi aqui, nessa igreja, e aqui já tive a oportunidade de estar ministrando em algumas festividades, e hoje Deus me dá a oportunidade, através do convite do Leandro Silva, para poder estar aqui ministrando. Deus abençoe pastor Marcelo Vicente, Deus abençoe a sua vida, e transmita o meu fraterno abraço também ao pastor Anésio. Queridos, muito mais do que um evento para comemorar, também é um evento para rememorarmos. Então, para tal, eu quero pedir aos irmãos que abram no tema que fora escolhido para essa reunião de 57 anos, que visa não apenas engrandecer a Deus, que visa também louvar a Deus, mas que também projeta uma necessidade urgente. Vou dizer de novo, que projeta uma necessidade urgente para os nossos dias. Existem certas coisas que nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão. Claro, com o passar do tempo, algumas coisas vão tomando o lugar das outras, algumas coisas vão sendo substituídas. Bem, existem certos princípios que Deus estabeleceu que não podem ser mudados e nem substituídos. Então, eu quero mostrar, através do texto que for escolhido, a partir do verso de número 14, por favor, numa conversa de Moisés com Deus. Vamos então a partir do verso número 12, para ficar melhor. E então, lembrando que os irmãos aqui bem instruídos na palavra, eu não vejo problema nenhum, mas eu não sou um pregador com características de sermões temáticos. Eu sou mais inclinado ao textual expositivo, então eu tenho dificuldade de ler apenas um versículo, e a minha dificuldade é muito maior de utilizar apenas um versículo. Dificilmente eu prego fora do contexto, ou na medida do possível eu procuro me valer de todo o contexto tanto imediato quanto remoto. Então, algumas coisas que eu vou citar para os irmãos aqui não estão apenas a partir do verso número 12, antecede o capítulo número 32 e algumas histórias, e para isso, é claro, nós estamos em uma manhã de exposição da palavra. E deixa eu me valer de algo, ou dizer algo para os irmãos. Quem foi que disse, quem foi que semeou na mente dos cristãos de hoje que culto de ensino é culto frio? Quem disse que quem prega com conhecimento só pode pregar no culto de ensino? Quem disse que pregar com base bíblica ou citando textos bíblicos é estudo bíblico, não é exposição bíblica?
infelizmente, por isso que eu disse que algumas coisas, de acordo com o tempo, parece que vão caindo no desuso de alguns. Eu tenho certeza que alguns aqui, no ano de 99, então você tem 57 anos aproximadamente, o nome da amada eu não sei, mas desde a primeira vez que eu entrei aqui, a senhora já estava aqui, inclusive um dos congressos do Círculo de Oração, a senhora era líder e eu estava ministrando aqui. Claro, meu cabelo o cabelo já não é mais o mesmo, né? Mas graças a Deus, né? A senhora tem quanto, olha, pergunte, quanto tempo congregando aqui? Estou te falando, 48, basicamente é o que eu tenho de vida, estou falando sério. Então, perceba-se o seguinte, algumas coisas que não poderiam ser mudadas, passaram a ter pequenas alterações, e essas pequenas alterações têm semeado para a próxima geração desastres inimagináveis. Claro, com o passar do tempo, existe a possibilidade, eu não vejo problema nenhum em fazer inovação. Não é problema modernizar, o problema é quando mundanizamos. São duas coisas diferentes. Existem certas coisas que não poderiam ser mudadas, como por exemplo, o respeito para com as autoridades. Hoje em dia nós vivemos debaixo nós estamos vendo na sociedade, vou usar a palavra espírito, mas não é exatamente isso, mas um comportamento mais inclinado à anarquia, que não respeita a autoridade, começando as autoridades constituídas dentro do próprio lar, ou seja, o pai, a mãe, e algumas coisas vêm sendo mudadas. E justamente dentro dessa história eu quero mostrar algumas coisas que pequenas alterações podem mudar as coisas. E é claro, o céu age, mas o céu também reage. Eu vou repetir, o céu age, mas o céu também reage. Eu sou do tempo em que, sem querer ser saudosista, mas eu sou do tempo que um dos cultos mais bem frequentados era justamente o culto de escola bíblica dominical. Só para você ter uma ideia, no rol de membros da igreja, tinha um número de membros, mas os alunos da escola bíblica dominical, o rol dos alunos matriculados era muito maior. Por quê? Porque geralmente crianças, não por causa da ausência do batismo, não podem ser arroladas, não podem ser inscritas no rol de membro, mas pode ser aluno da escola bíblica dominical. Para você ter uma ideia, se alguém, um não crente, quiser ser membro da igreja, ele tem que passar pelo batismo, mas se ele quiser ser aluno da escola bíblica dominical, tem que se matricular na hora. Vocês estão aí, gente? Vocês estão me olhando com a carinha de onde veio esse cara? Não, estou falando sério. Na minha época existia um negócio chamado jejum, que só entregava depois da escola bíblica dominical. Alguém é dessa época? Alguém mais é dessa época? Pois é, agora para atrair alguns crentes a gente tem que fazer café da manhã 0800 para ver se uma turma sai da cama para vir para a escola bíblica dominical. Era muito comum nós termos batismos e campanhas na escola bíblica dominical, batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar línguas. Hoje, talvez algumas coisinhas mudaram, e aí eu percebi que o que uma geração tolerou, a outra aceitou, a outra começou a praticar. Pequenas alterações foram feitas ao longo do tempo, assim como esse povo vai fazer pequenas alterações, e essas pequenas alterações vão causar desastres terríveis na história do povo de Israel. Então, eu vou ler na versão que está exposta aqui no quadro para os irmãos. Então está escrito assim: e Moisés disse ao Senhor. É uma conversa que os dois estão tendo, é uma conversa entre Deus e Moisés. Moisés ainda não conversou com o povo. Repito, Moisés ainda não conversou com o povo, ele está conversando com Deus. Muitos dos nossos problemas seriam resolvidos muito mais rápidos se antes de falar com o povo, espancar o povo, exigir do povo, falássemos com Deus primeiro. Até agora Moisés não desceu. Repito, até agora Moisés não desceu, ok? Ele está conversando com Deus antes de descer para falar com o povo, tá? Então me refiro ao capítulo número 32. Aqui ele já regressou e está falando com Deus outra vez, ok? Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, o Senhor disse para mim, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Ora,
se ele era o líder do povo, e vocês sabem que nesse momento ali, o Josué não está muito longe, a quem ele se refere então? E agora observe o texto que ele diz: me fazes saber quem. Olha a importância disso. Eu preciso que você tenha em mente, com muita propriedade e clareza, isso. Deus não disse que o povo não entraria mais. Deus disse sim, o povo vai entrar. Deus disse sim, esse povo que eu jurei, dei a minha palavra a Abraão, Isaque e Jacó, esse povo vai entrar na terra. Então a questão não era a promessa. Moisés não está preocupado primeiramente então com o cumprimento da promessa. Ele não está preocupado com o tomar posse da terra em primeira mão. Ele está preocupado quem será a nossa companhia até chegar lá. Esse é o mais importante. E tu disseste: conheço-te pelo teu nome. Eu sei quem você é, eu conheço as suas limitações, eu conheço o seu caráter, eu sei quem você é quando ninguém está vendo. Também achaste graça aos meus olhos, você encontrou o meu favor. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, se realmente eu alcancei o teu favor, eu vou te pedir com rogos, eu vou rogar, eu vou te pedir, mesmo que o Senhor me diga não, mas me permita pedir. Rogo-te que agora me faça saber o teu caminho. Claro, ele não está falando, presta atenção, ele não está falando da rota física, não, é claro que não. Lembre-se, o Moisés, com 40 anos, ele sai do Egito e ele vai viver em Midian. Geograficamente, Midian fica ali no sul do Mar Morto. Ele está numa região que ele conhece muito bem. Ele estava acostumado a pastorear as ovelhas que não pertenciam a ele, pertenciam ao seu sogro. Ele conhece toda aquela região. Então, do que é que ele está falando? Me fazes saber os teus caminhos, já que eu conheço a rota. Uma coisa é eu conhecer a rota, e outra coisa é Deus traçar o caminho. Mas é só uma leitura, tá bom? Me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei. O que é que o caminho tem a ver com conhecer Deus? Deu para entender que ele não está falando de uma rota? Deu para entender que a questão não é a trilha, não é o caminho físico? Para que ache graça aos teus olhos, atenta que esta nação é o teu povo. Observe que esse povo é o teu povo. Depois eu vou mencionar um pouco. Parece que, digamos assim, imagine numa linguagem figurada uma batata quente. Deus abre a mão e joga a batata quente na mão do Moisés. O Moisés pega a batata quente e devolve. É um tal de: é o teu povo. Não, meu não, é teu também. Foi você que tirou? Não, não foi eu não, foi tu também. Os dois ficam numa conversa ali: como é o teu povo, é o meu povo. Foi o senhor que tirou? Não, não foi o senhor que me ajudou. Nós estamos juntos nesse negócio aí. A gente não vai dar para correr não, ok? Aí no verso 14 ele diz assim: disse-me, pois, agora já não é o Moisés falando com Deus. Disse, pois, agora é outra pessoa que está falando. Agora não é o Moisés que está falando, agora é Deus que está falando com Moisés. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Opa, não confunda descansar com se acomodar. Não confunda alhos com bugalhos, não é a mesma coisa, ok? Verso número 15: então disse-lhe, agora é outra pessoa, outro locutor que está falando em relação ao outro. Disse-lhe: se a tua presença, ora, agora já não é Deus falando, agora já é Moisés falando com Deus de novo. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu prefiro ficar aqui. Mas a terra não mana leite e mel. Mana, mas do que adianta leite e mel sem a sua presença?
senhor vai cumprir a promessa? Vou cumprir a promessa. Mais importante na escala de valores em que Deus cumprir a promessa é eu saber que é a sua presença que me encaminha nesse lugar. Eu vou parar por aqui, mas coloca o 16, deixa eu mostrar algumas coisas para vocês interessantes. Ó. Como, pois, se saberá agora que tenho achado? Tá, o senhor disse que vai comigo, ok? Mas qual é a prova que o senhor vai me dar? Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Eu e o teu povo. Moisés, gente, pensa num discurso, não, estou falando sério. Às vezes, o Moisés, para ser calado, Deus tinha, depois vocês dão uma lidinha no Deuteronômio, tá bom? Moisés foi argumentar com Deus, como, vocês sabem que Moisés, ele foi criado na faculdade do Egito, era um homem altamente versado em muitas outras ciências, entre as quais o direito. Moisés é um legislador. Deus deu a ele 10 palavras, e das 10 palavras esse negócio foi desenvolvendo até 613 mandamentos, sem incluir as 7 leis chamadas de Mineinor, seria as leis impostas aos descendentes de Noé, 613. Então ele é alguém que sabe argumentar. Ele sabe argumentar, e ele argumenta, camarada, é terrível, tá? Não no sentido pejorativo da palavra, tá? Se você voltar, dá para voltar por favor o verso 14 para mim de novo? Ó, disse pois, lembre-se, quem está falando é Deus. Irá a minha presença com quem? Não, repita para mim. Irá a minha presença com quem? Contigo. Quem é esse contigo? Quem é esse sujeito aí? Moisés. Minha presença irá contigo para te fazer descansar. Correto? Volte ao verso 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Moisés, mas eu não disse que a minha presença vai estar contigo. Disse, não, se vai comigo tem que ir com eles também. Ah, você nem pegou direito, não foi? Deus disse, eu vou com você. E Moisés disse, não, peraí, ir comigo é uma coisa, mas tem que ir com o teu povo também. Deu para pegar agora a diferença? Acaso não é por andares? Oh meu Deus, olha aí, meu Deus. Olha o argumento de Moisés. Acaso não é o glória? Espera aí, só um pouquinho. Vamos lá, vamos um pouquinho mais. Acaso não é por andares? Traduzindo, por acaso não é a tua presença andando conosco que nos faz diferente? Não é a tua presença no nosso meio que faz a diferença? Observe que ele diz assim, não é o andar conosco, e separados, santos seremos, eu e o teu povo, nunca é ele sozinho, é eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre toda a terra. O maior diferencial que nós temos é que o Senhor anda no meio de nós. Não, então vamos lá, vamos ampliar o negócio. Se retrocedermos um pouco, lá pela altura do capítulo número 20, na verdade o 19, mas quando chega a partir do capítulo 24, 25, o Moisés é chamado por Deus para subir ao monte. Ele sobe ao monte, lembre-se, eu já te disse o capítulo, pelo menos tenha curiosidade lá de ler, tá bom? Deus chama o Moisés, mas na verdade você sabe que não foi só o Moisés. Ele queria que todo o povo subisse, porém quando o povo olhou aquele negócio assombroso, ele disse, vou nada. Sobe você sozinho, fala você sozinho, fala você com ele, conforme o texto de Deuteronômio, quando Deus falava de trás das nuvens, no Monte Sinai,
Eles disseram para Moisés: se ele falar diretamente conosco, nós temos medo de morrer. Se ele falar diretamente conosco, nós vamos morrer. Então você fala com ele. Eu disse: se tem que morrer, morra tu. Se alguém tem que morrer, que morra você. Então você faz o seguinte: você vai lá, ouve ele, e depois você fala conosco. Bem, vai ficar no pé do monte, fica o povo, no meio do monte fica alguns anciãos, mais o Arão, e também o Josué, e Moisés então sobe. Mas conforme parece que o capítulo 24, ele sobe e ele para na frente da nuvem, e na frente da nuvem ele não fica 1 hora, na frente da nuvem ele não fica 2 horas, na frente da nuvem ele não fica 12 horas. Quanto tempo você acha que Moisés ficou na frente da nuvem? Quanto tempo? Alguém quer arriscar um número? Quanto tempo Moisés ficou na frente da nuvem sem entrar? Você tem uma ideia? O texto diz que ele ficou 7 dias. 7 dias. Do outro lado, dentro da nuvem, Deus se manifestando, Deus mostrando, Deus no particular dele, e o Moisés 7 dias do lado de fora, esperando ser chamado. Só que para nós, se você não suporta ficar 5 minutos antes da mensagem, ficaria 7 dias. Se você tem dificuldade, quando a gente faz 3 dias de festa, mal você vem em 1, ficaria 7 dias esperando. Quando não der para dizer glória, pode dizer ui, luluia, que Jesus entende, viu? 7 dias aguardando. E aí então, depois de 7 dias, Deus disse: entra, Moisés. E o Moisés então entra. Lá o Moisés vai passar tempo diante dele. Eu quero falar sobre esse ponto, tá? O Moisés está lá em cima, na parte de cima, conversando com Deus, e o povo está na parte de baixo, ok? Volte ao verso número 16 e permita só eu colocar ele lá. Ele disse: isso, a tua presença é que nos faz, o Senhor no meio de nós, andando no meio de nós, é que faz a diferença. Deus mostra para ele o tabernáculo original e diz para ele assim: Moisés, agora você vai fazer conforme o padrão, você vai fazer conforme o modelo. Eu te mostrei o original, eu quero que você faça a cópia lá embaixo. Não pegou o que eu disse? Jesus, vamos lá, Deus disse para ele: eu quero que você faça um modelo. Não, vamos de novo. Algumas pessoas, nada contra, até certo ponto. Algumas pessoas querem importar modelos e padrões de outros países, ou de livros que leram. Moisés não poderia importar de lugar nenhum. Quem quer importar, importa no lugar certo. Suba até a sala do trono, pergunte como é lá e traga para a terra, porque tem certas coisas que eles estão fazendo hoje na terra que nada tem a ver com o céu. Você está aí? Mas pastor, está dando certo. É modelo da onde? Da onde foi que trouxeram? Esse padrão é de onde? Esse modelo é da onde? Hein? Como é que é? Moisés, faça um modelo. Faça um modelo. Se você vai fazer um tabernáculo para mim, para quê? Para que eu habite no tabernáculo? Não, para que eu more no meio deles. Ora, então para que foi construído o tabernáculo? Deus nunca disse que moraria no tabernáculo. Ele disse que manifestaria no tabernáculo, mas moraria no meio deles. Pegou o que eu disse? Por isso ele disse: é a tua presença no nosso meio, é que faz com que nós estejamos diferentes. Eu tenho certeza que, observe, outras empresas, algumas empresas já abriram por aqui, não já? Fecharam e foram embora. Alguns botecos já abriram aqui na região, fecharam e não existem mais. Já abriu estabelecimentos aqui na região, já fechou e foi embora. Mas há 57 anos, qual é o segredo da igreja está plantada aqui hoje, senão a presença daquele que vive e que reina para todo sempre? Se fosse por vontades humanas, se fosse por querer humano, ou se fosse apenas por um desejo humano de manter, essa estrutura nunca estaria de pé, porque eu tenho certeza, apesar de não conhecer a fundo,
a história do local, eu tenho certeza absoluta que toda essa estrutura está de pé hoje, com toda certeza, não foi por causa de dinheiro de político, não foi por causa de empresários, foi justamente pessoas cujas a renda não era tão grande, mas debaixo de uma fidelidade, Deus começou a abençoar eles, para que eles começassem a investir nessa obra, e essa obra existe e subsiste por causa da presença do abençoador. É isso que faz a diferença. Então ele disse: nós somos diferentes. Põe o verso 17, lá vai. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso. Não é que ele convenceu? Não é que ele convenceu? Farei também isso que tens dito, portanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Não é por eles, é por tua causa. Vou te mostrar um detalhe, um outro detalhe, mas volto para falar no verso número 15, verso 18. Já que nós estamos aqui mesmo, né? Já que a gente está conversando nesse diálogo, posso te pedir uma coisinha a mais? Só uma coisinha a mais. Pode ser? Você já está aí mesmo, né? Então ele disse, o Moisés falando com Deus: rogo-te que me mostre a tua. Moisés, mas você já viu tanta coisa? Você não sabe de nada, nem vou mexer com isso, tá bom? Verso 19: porém ele disse, Deus está falando com Moisés agora, ok? Moisés pediu: mostre-me a tua glória. O que Moisés pediu para ver? Não, um pouquinho mais alto, vamos lá. O que Moisés pediu para ver? Ok, porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Ok? Eu faço, entenda, eu estou te ouvindo, mas quando eu decido certas coisas, isso aqui, lembra que eu falei que Moisés era um tremendo argumentador? Mas o dia que ele foi argumentar sobre quando Deus disse para ele assim: você não entra, ele foi argumentar o advogado contra o juiz só bateu na mesa e disse: Moisés, acabou, parou, não se fala mais nisso. Moisés teve que emudecer. Mas isso fica para um outro dia, tá bom? Verso de número 20: e disse mais, Deus continua falando: não poderás ver a minha. Eu ouvi glória? O que está escrito lá? Não, vamos lá. E disse mais, Deus está falando: não poderás ver a minha. Mas Moisés não pediu para ver a face, ele pediu para ver a glória, não foi não? Isso aí é só para você ver que o texto é bem mais amplo, é bem mais rico do que você pensa. Moisés pediu: me mostra a tua glória. Ele disse: não, a minha face você não pode ver. Ora, que diálogo é esse que esses dois estão tendo aí? Portanto, homem algum, ou homem nenhum, viu a minha face, ou verá a minha face, e ficará vivo. Verso de número 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha, sobre a rocha. Então ele está sobre uma rocha. Próximo verso. E acontecerá que quando a minha glória passar, voltou a glória, está vendo? Agora ele não falou da face, ele disse: quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha. Ele tem uma rocha sobre os pés, ou sob os seus pés, e parece que ele está entre duas rochas, na fenda da rocha, ok? Aí, a galera gosta. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Deixa pra lá, vamos lá, eu não vim para cantar. E te porei, te porei na fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Põe o próximo verso e eu termino. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas. Eu achei isso muito interessante, porque se você, na verdade, depois eu vou citar alguns detalhes aí, se você mantiver a sua Bíblia aberta, você vai poder contemplar isso, tá bom? Mas então ele diz: mas a minha face não se verá. Glória e face, Moisés pediu para ver a glória, mas Deus intercala ali glória e face, face e glória, ok? Então eu já te localizei dentro do texto. Moisés estava recebendo a revelação, o detalhamento do tabernáculo enquanto ele estava na parte de cima. E aqui, como eu disse a vocês, nós temos que
observar as pequenas mudanças, porque pequenas mudanças podem causar desastres inimagináveis. Nós temos dois ambientes, e dois ambientes que deveriam ser uma continuação do outro, porém, chegando um determinado tempo, eles começaram a andar não paralelamente mais, mas eles vão se distanciando. Na parte de cima do monte, eu tenho um homem que fala com Deus, que ouve Deus, que tem visões de Deus, que recebe projetos de Deus, e que recebe na sua face a glória de Deus. Oh meu Deus, aí, tá vendo, ó? Eu falei sobre face e sobre glória, e acabei de citar as duas palavras no mesmo lugar, ok? Ó, lembre-se, eu disse que eu sou um pregador textual e expositivo, ok? Então, esse tipo de pregação exige que você pense um pouco mais, e quando você pensa, recebe, se alegra, é aí que você glorifica, sabendo por que você está glorificando, amém? Então, ó, a glória de Deus vem à face de Moisés, mas enquanto isso não acontece, na parte de baixo tem um outro povo, que apesar de estar embaixo, não está olhando na mesma direção, não está com o mesmo comportamento, não está com o mesmo coração. Enquanto eles estão na parte de baixo, eles começam a contar os dias, lembrando que, quando chegamos aí ao capítulo de número 32, é Deus quem disse para Moisés, e disse o Senhor, no verso número 1 a Moisés, eis que tenho, no capítulo 32, e como o povo viu que Moisés se demorava, Moisés ainda não tinha terminado, foi Deus que disse para Moisés, Moisés, ó, desce porque o povo pecou lá embaixo, ok? Foi Deus que disse para ele descer, porque o que ele estava fazendo lá em cima ele não estava terminado. Não é à toa que ele desce, resolve o problema e volta para mais 40 dias e 40 noites, só para você ter uma ideia. Então a conversa, o diálogo que ele tinha lá em cima, no topo do monte, ainda não tinha terminado ainda, dentro daquilo que Deus queria para Moisés. Então nesse caso, Deus está dizendo para Moisés, Moisés, agora eu preciso que você desça, eu preciso que você vá lá embaixo. Por quê? Porque quando nós entendemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, ele está aplicando o que eu poderia chamar de alinhamento entre céu e terra. Eles já tiveram alinhados. Como assim? Em Gênesis capítulo número 1, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra, criou-os tão alinhados, que aquilo que Deus dizia no céu, a terra produzia embaixo. Opa, alguém está aí? Então tá, então vamos lá, eu continuo, ó, céu e terra estavam alinhados, era um só reino, um espiritual e outro físico. Quando Moisés está conversando com Deus na parte de cima, a terra deveria esperar, porque desde Gênesis 1, primeiro é os céus, depois a terra. E a propósito, primeiro os céus, e não o céu. Primeiro é o céu. Então, se levarmos em conta o que Paulo, escrevendo na sua epístola aos Coríntios, ele disse que um homem fora do corpo, não sei, se na carne também não sei, subiu ao terceiro céu. Então primeiramente é o céu, segundo é o céu, terceiro é o céu, e só depois é a terra. Ficou ruim agora, que você já está doido no almoço, não é verdade? Já está doido no almoço daqui a pouco, não é verdade? Só para você ter uma ideia, a prioridade é os céus, porque Deus começou a criar pelos céus e depois a terra. Então tem certas coisas que nós ainda não vemos na terra, não é porque não está acontecendo, é porque primeiro precisa acontecer lá em cima, para depois acontecer aqui embaixo. Ok? Então, ó, Moisés está lá em cima conversando com Deus. Antes dele descer, observe, você precisa observar que Deus está falando com Moisés lá em cima, e Deus, pode colocar o verso de número 2 desse capítulo 32, vamos lendo comigo, e Arão lhes disse, Deus está falando com Moisés, lá embaixo o Arão está fazendo isso, ok? E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas filhas e dos vossos filhos, e das vossas filhas, e trazei, ok? Verso 3,
Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro. Não dá para entender, né? Para fazer bezerro de ouro, arranca pendente, dá tudo. Agora para adorar a Deus não pode, aleluia. Mas deixa para lá, vou arrumar encrenca logo. Então todo o povo arrancou o pendente de ouro que estava nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Verso número 4: e ele os tomou das suas mãos e formou de ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Ele fez um bezerro, por quê? Porque o povo, olha, meu Deus do céu, volte ao verso número 1, coloca o verso número 1, olha a intenção do povo, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram: levanta-te, você Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós. O que eles querem? Um Deus que vá adiante. Para que eu quero um Deus que vai diante de mim, se eu já tenho um que está no meio, não onde eu estou? Tudo que eu estou lendo eu vou encaixando para vocês, para que vocês vejam como é a beleza do texto. Eles querem um Deus que eles possam, se Deus está no meio dele, por que eles querem que façam Deus? Faça um Deus com a sua mão, porque tudo aquilo que você faz com a sua mão está sobre o seu controle, está sobre o seu domínio. Se você coloca ele de cabeça para baixo, ele fica. Se você diz para ele calar a boca, ele cala, porque ele foi feito com a tua mão. Todavia, se ele não for como aquele outro Deus lá de cima, porque aquele ninguém pode calar a boca dele, aquele ninguém pode mandar nele. Deu para entender? Por isso que os homens na terra continuam tentando fazer os seus deuses para que possam ser manipulados, de carne ou não. Eles pedem, disse: eu quero um Deus que vá adiante de nós. Por enquanto esse Moisés aí, portanto, esse Moisés aí, ele nos tirou da terra do Egito, e não sabemos o que lhe sucedeu. Preste bem atenção, no verso número 2, Deus está falando com Moisés. Eles não sabem o que está acontecendo lá em cima, mas quem está lá em cima já está dizendo: eu sei o que está acontecendo lá embaixo. Quem é da prateleira de cima, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, eles são chamados de os crentes espirituais. Eles discernem tudo, mas de ninguém eles são discernidos. Ok? Então Deus continua falando com eles. O que é que está acontecendo? Deus está falando com Moisés o que está acontecendo lá embaixo. Eles não sabem, eles acham que Moisés morreu. Tem uma conversa de morte lá em cima, não é verdade? Mas Deus olha para ele e diz: olha o que está acontecendo lá embaixo. Eles estão achando, paráfrase do Anderson de Paula, eles estão achando que quem está aqui em cima está morto, mas na verdade quem está lá embaixo acha que está vivo. Quem está morto é eles. Verso número 4, onde nós estávamos. Então, vamos fazer um Deus como tirou da terra do Egito. Verso 5: e Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Peraí, mas não era só para fazer um bezerro? Hein? Não era só para fazer um bezerro? Já acrescentaram um negócio? Eu disse que pequenas mudanças. Já apareceu um altar no negócio, gente, pelo amor de Deus? Não era só para fazer um bezerro, mas já apareceu um altar. Deu para entender? E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. É sério? Tem gente colocando Deus onde Deus não está. Tem gente colocando na conta de Deus coisa que Deus não fez e nem falou. Tome cuidado com isso. E no dia seguinte madrugaram. O que eles fizeram? O que eles fizeram no dia seguinte? Madrugaram. Madrugaram para quê? Só nessa aqui o culto, né? Já daria ruim, porque tem crente que não acorda nem a pau. Mas para fazer para o bezerro de ouro, levanta de madrugada, não é verdade? Não entendi. Quando era para o boteco, quando era para o forró, quando era para carne, nem dormia, não é verdade? Passava a noite na gandaia, na fusaca, no forró, e quando o dia estava amanhecendo, estava chegando em casa, e era tão malandro que chegava em casa de costa, que quando alguém perguntasse: está chegando? Não, já estou saindo. Aqui, de jeito nenhum. E pegava outro dia no trabalho e trabalhava. Hoje em dia é uma preguiça que só Jesus para ter misericórdia. Quase já não se tem vigília. Como não tem vigília mais, se faz as mini vigília, pelo amor de Deus. Quando é para o bezerro, levanta de madrugada, dá dinheiro, faz de tudo. Eu sou, santo, nem todo tempo eu estive na casa do Senhor. Não tem nada de graça lá fora, viu?
Quando se vai fazer um churrasco, cada um tem que dar a sua parte, tem que ter sua grade de cerveja, cada um tem que dar. Agora aqui, se for de graça, é Deus, tiver que pagar, Deus que me livre, dai de graça o que você recebeu de graça. Estou te vendo, espírito de miséria. Não falar nada contigo, não. Ó, não era só para fazer o bezerro de ouro, agora já tem altar, e no altar tem até o holocausto. Qual é o problema? Deram ao bezerro o lugar que era de Deus. Fizeram para o bezerro um altar que deveria ser feito para Deus. E agora estão dando as ofertas que deveria ser para agradar a Deus, estão dando para o bezerro. Oi? Vocês estão aí, né? E trouxeram ofertas pacíficas, então não era apenas holocausto. Oferta pacífica é diferente do holocausto, ok? E o povo se assentou a comer e a beber. Depois se levantou para folgar. Eita, meu Deus do céu. Não parece que está tudo bem? Não é esse o culto que todo mundo quer? Comer, beber e folgar. É isso que eu quero. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo... Aí já começa o negócio de novo, tá vendo? O teu povo que fizesse subir do Egito, quem fez subir foi você, Moisés. Se tem corrompido. Põe o verso 8. Ai, eu me divirto. Eu lendo, eu não sei se eu fico rindo ou se eu choro com esses dois. E depressa se tem se desviado do caminho. Lembra daquela palavra caminho que eu falei com você? Depressa tem se desviado do caminho. Se o povo está parado, que caminho é esse? Viu por que eu te falei que não é rota, não é caminho físico? Fizeram para si bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Estão atribuindo à criatura aquilo que o Criador fez. Nem preciso te lembrar de Romanos capítulo 1, não é? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo, e és um povo obstinado, é um povo de dura cerviz. Agora pois, deixa-me. Eita Jesus, deixa eu lhe falar uma coisa. O fato, agora peraí, o fato de você estar próximo de Deus não significa que você não vai ser provado. E eu não disse tentado, eu disse provado, ok? Falei bem pausadamente para que você pegue. Olha a proposta. Olha a proposta, pelo amor. E aqui não é uma proposta do diabo. Não é. É Deus que está falando. Agora, pois, deixa-me. Moisés, deixa eu, que o meu furor, a minha ira se acenda contra eles, e eu vou matar todo mundo. E eu farei de ti uma grande nação. Você já viu essa expressão em algum lugar? Farei de ti uma grande nação? Você já viu ela em algum lugar? Onde foi que você ouviu ela? Deus estava oferecendo para Moisés o lugar de Abraão. Você está aí, filho? Qualquer um hoje levantaria a mão e dizer: ô glória, estou recebendo. Deixa eu te falar uma coisa: não tente se promover em cima da morte dos outros, viu? Não, mas isso aqui eu preciso terminar, tem 15 minutos para eu terminar, lá vai, tem mais. Eu estou oferecendo para você, Moisés, o lugar de Abraão. Eu vou matar todo aquele povo lá embaixo, e através de você e em você, porque você é descendente de Abraão, então eu não estou, de alguma forma, não cumprindo a minha promessa com Abraão. Vou cumprir em Abraão e em você. Estou te oferecendo o lugar de Abraão, o mesmo patamar de Abraão. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, oh Senhor, eis, quando é um servo de Deus que está doente, quando é um servo de Deus que está acamado, a gente diz: cura, Senhor. Mas quando é um bando de rebelde, ou vontade de orar: mata, Senhor, leva, Senhor. Tem um povo lá embaixo. Moisés ainda não desceu. Essa é uma conversa lá em cima. Lembra que eu disse para você que se resolvêssemos os assuntos lá em cima primeiro, resolver lá embaixo ficaria mais fácil? Lembra? Moisés ainda não desceu ainda. Ele ainda está falando com o Senhor lá em cima. Ele está resolvendo um negócio no STC, no Supremo Tribunal Celestial.
Alguém, meu Deus, me ajuda aí, rapaz. Ele está resolvendo com o juiz lá em cima. Ele não nega a evidência, o fato. Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Mas até agora Deus estava dizendo, o povo é teu, Moisés. Ele disse, não, meu não, é teu o negócio aí. Então eu estou te devolvendo o negócio que tu tiraste da terra do Egito. Quem foi que tirou? Foi Moisés ou foi Deus? Está percebendo a argumentação dele? Com grande força e com mão forte, não foi o Senhor? 12. Agora olha o poder de argumentação. Por que hão de falar os egípcios dizendo? Eu não estou negando que o povo está errado, não estou negando que a sua justiça é injusta ou a sua ira é injusta, não é isso. Só que eu estou pensando num outro fator aqui. Quando, lá no Egito se ouvir que o Senhor matou todo esse povo aqui, o senhor já imaginou o que é que vão dizer do seu nome? Lá no Egito eles vão dizer, para mal-te os tirou daqui, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te a tua ira, o teu furor, e arrepende desse mal contra o teu povo, Senhor. Se o Senhor fizer isso, eles vão falar mal do teu nome lá no Egito. Eu não estou preocupado primeiramente com a vida e com a morte do povo, estou preocupado com o seu nome. Pai nosso que estás no céu, o nome. O que é que eles vão dizer no Egito acerca do teu nome? A sua fama não vai ser boa lá no Egito. O que é que as pessoas vão dizer se isso acontecer? Pessoas que vivem na terra, mas cujo comportamento não tem apenas com promover o seu nome, mas carregar sobre si o peso de glorificar o nome daquele que o salvou. Lembra-te de Abraão. Opa, pegou pesado, hein? Lembra-te, eu te ofereci o lugar de Abraão. Não, lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, que lhe disseste, multiplicarei a tua semente. Vamos então resumir aqui, só para você ter uma ideia. Ele vai descer, e quando chegar lá embaixo, professor Anderson, é uma das coisas que parece, não, é sério. Imagine comigo, pastor Anésio, Deus está sentado no seu trono, olha aqui, aqui na ponta do meu nariz, a palavra hebraica para estar irado é dilatar o nariz. Já viu que quando alguém está nervoso, a fornalha fica maior? Não é? A narina de Deus estava dilatada. Agora imagine comigo, me empresta a sua revista, pastor Marcelo. Escute. Deus sentado no trono irado, querendo matar, e o Moisés, calma, o senhor está muito nervoso, calma, o senhor quer que traz um chazinho de cidreira para o senhor está muito nervoso, fica calmo. Aí desce o Moisés. Quando ele chega lá embaixo, o Moisés é tomado de uma ira. Vai, Moisés, o que houve, Moisés? Você não tinha dito agora para Deus ficar calmo, agora é tu que não está calmo? Pegou, né? O Moisés chega lá embaixo e diz, que bando de safadeza é essa? Que bando de cachaceiro, que monte de mulher pelada, que raio de trem que vocês estão fazendo aqui embaixo? Atenção, galera, eu estou vindo para o outro lado. Quem é comigo passa do lado de cá, já pega a espada para começar a matar. Ora, quando Deus queria matar, você não deixou, e agora você que quer matar o povo? Está no texto, tá bom? Pega a espada aí, vamos começar a matar. Deixa eu falar uma coisa. No texto diz que naquele dia morreram quase 3.000, para você ter uma ideia. Entenda, algumas pessoas podem manifestar. Agora eu vou citar um negócio aqui que é...
ou se crê em um Deus na sua totalidade, ou não se deve crer em um Deus esfacelado conforme o que alguns querem. Deixa eu te falar uma coisa. Para a mentalidade ocidental, se separa as qualidades como se elas fossem individual e antagônica uma em relação à outra. Ou seja, numa ponta a gente coloca o amor, na outra ponta a gente coloca a ira, como se elas fossem antagônicas. E na pessoa de Deus ela não é. O pensamento não se exclui, o pensamento converge para a mesma direção. Portanto, não é que o Deus do Antigo Testamento era um e o Deus do Novo Testamento era outro. Como um certo cidadão apareceu na internet e disse que, eu sei, há versículos na Bíblia que falam da ira de Deus, mas eu me recuso a acreditar em um Deus irado. Olha aí, inferno. Para você ter uma ideia. Como, entenda, a ira de Deus não é descontrole emocional. Descontrole emocional, destempero emocional é a ira humana, mas a ira de Deus é a manifestação da sua correta justiça. Nós não, eu gosto do Deus que tem graça, então para de fazer gracinha, rapaz. Ora. Não se separa. Deus na sua totalidade, Ele é o que é, e Ele manifesta-se de muitas maneiras. Ele fala de muitas maneiras. E agora observe que na terra as pessoas querem as pessoas que manifestem o amor de Deus, mas a gente não quer aqueles que na terra manifestem a ira e a justiça de Deus. A gente chama ele de destemperado, malucos e doidos. A gente chama ele de terrorista espiritual. Não, estou falando sério. Se aparece um João Batista chamando de raça de víbora, ele me feriu, nunca mais congrego na igreja do pastor João. Se aparece um Elias dizendo, opa, peraí, deixa eu te falar uma coisa, se Baal é Deus, você se mete a cara lá, mas se Deus é Deus, abandona esse negócio. Não pode, isso é discurso de culpa e manipulação. Não pode. E preste bem atenção, lembre-se que logo depois de descer o fogo, Elias levanta e diz, os profetas de Baal podem matar tudo, não deixa escapar nenhum, os de Azera também não. Porque nós queremos aqueles que manifestem o amor de Deus, mas aqueles que manifestam a correta justiça de Deus. Vai que aparece alguém, né, e diz assim, sabia, só citou passagens aí para dizer que sabe alguma coisa, né? Só citou, fez citações de passagens veterotestamentárias, passagem do Antigo Testamento. Vai catar coquinho, vem tentar falar difícil para dizer que é alguma coisa não, tá bom? Mas o João é do Novo Testamento, mas fazia parte da Antiga Aliança. Ok, então vamos lá. Tem um camarada da Nova Aliança, apesar de pertencer à Antiga Aliança, ele é quem desenvolve a teologia da Nova Aliança, chamado Paulo. Ele está pregando em um determinado lugar e tem um camarada perturbando ele. Ele disse, escuta aqui, seu filho do diabo, você vai ficar cego. Vai dar glória a Deus? Não, porque eu estou na graça agora, viu? Estou na época da igreja. Não pode. Em 2 tempos, a Lacrolanda já tinha partido para cima de Paulo. Não poderia fazer isso, porque a Bíblia nos ensina a amar o nosso próximo. Escuta aqui, chamou o camarada de filho do diabo. Ainda liberou uma sentença para ele, você vai ficar cego. E o cara ficou cego. Com Deus não há mudança e nem sombra de variação, viu? O Deus que não muda você encontra em Malaquias capítulo número 3, e o Deus que não há sombra de variação em Tiago capítulo número 1. Aonde você quer, está aí na Bíblia, ok? Nesse ponto onde eles estão vivendo, quando Moisés desce, o povo está entregue. Só para você ter uma ideia, pelo passar dos dias, eles estavam embriagados, lembre-se, comendo e bebendo. Enquanto isso, Moisés está lá em cima. Quando Moisés desce, ele vê aquela situação, e aí então há essa sentença sobre eles. Deus então olha entristecido para aquele povo e disse, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou cumprir a minha palavra, eu darei essa terra a vocês, vocês vão chegar lá, ok? Só que tem uma coisa, eu não vou mais no meio de vocês. Eu não vou mais no meio de vocês. Você se lembra que Deus disse assim,
Você se lembra que Deus disse assim: Moisés, você não vai poder me ver, mas vou fazer o seguinte: quando toda a minha bondade passar, você me verá pelas. Você me verá pelas. Só para você ter uma ideia, começou na terra com esse pequeno desvio. Aí, eu quero que você observe depois no capítulo número 32, que Moisés desmontou a tenda. E quando eu li isso, eu disse: desmontou a tenda? O que tem a ver com desmontar a tenda? Lembre-se, o Moisés ainda não terminou de ter a visão do tabernáculo lá em cima. O tabernáculo na terra ainda não está montado, mas já havia uma tenda menor portátil. Deus disse: eu não vou mais no meio desse povo. Para alguns, eu com isso, desde que eu tenha promessa. Se Deus for, não, azar o dele, não é? Vamos fazer um culto para quem? Lembre-se, não estou aqui para lembrar de saudosismo, ok? Mas eu faço parte de uma época onde, para se convidar um pregador para a festividade ou para o culto, a gente dobrava o joelho e começava a perguntar: Senhor, quem que o Senhor quer que traz? Quem que o Senhor quer que traz, Senhor? O Senhor quer que liga para quem? Hoje em dia, para se convidar um pregador, não se pede a Deus, vê quanto tem no caixa. Aí eu arrumo uma encrenca no arraial, ó. Vê quanto se tem no caixa. Entenda, se tem um valor bom, convido da prateleira de cima. Se tem um mais ou menos, convida alguém da região. Agora, se não tem dinheiro, convida um da casa mesmo. Ah, meu Deus, deixa eu só me controlar aqui rapidinho para não ficar com raiva. Só para eu não ficar com raiva, tá bom? Não vou falar nada, não atiça não que eu falo, gente. Não atiça não que eu falo. Já que não tem ninguém, convida o irmãozinho que é da casa mesmo. Deixa eu te falar uma coisa: se valorizarmos as pessoas pela palavra que ela prega e não pelo nome, pela fama que ela tem, algumas coisas precisam ser radicalmente mudadas. Precisam ser mudadas a partir da nossa mentalidade. Nesse texto onde eu estou lendo com vocês, Deus promete: eu vou levá-los, eu vou enviar o anjo da minha face, beleza, ok, mas eu não vou no meio. Então Moisés faz o seguinte, ó, imagine que esse aqui é o arraial, ó, espera aí só um pouquinho, esse é o arraial, aqui no meio, no copo aqui, ó, tem uma tenda, ela é chamada de tenda do encontro. Moisés desarma essa tenda e sai do meio do arraial e monta essa tenda fora do arraial. Está aí no capítulo 32, tá bom? Ele monta uma tenda fora do arraial. Moisés então se levanta e diz: quem quiser falar com Deus agora, deve sair fora do arraial. Oh meu Deus, ele estava do lado de dentro, meu Deus, ele estava do lado de dentro. Deixa eu perguntar uma coisa: por um acaso, você já viu em algum lugar, diga-se assim, só aqui para nós, no livro do Apocalipse, alguém que colocou ele para o lado de fora? Alguém se lembra? O anticristo? Não, a besta. Quem que colocou ele para fora? Hã? Não, a igreja? Não, sério, pastor Marcelo? A igreja colocou ele para fora. O que aconteceu com ele no deserto? Tiveram que montar uma tenda para ele fora do deserto. A igreja de Laodiceia fez a mesma coisa com ele, colocando ele para fora, a ponto dele dizer assim: eu estou do lado de fora, batendo a porta para ver se alguém deixa eu entrar de volta. Por isso que eu estou falando, por isso que no princípio eu já disse, se nós entendermos o princípio, o que está sendo aplicado nesses 57 anos de história da igreja aqui em Ataíde, nós precisamos rever alguns conceitos e mudar algumas coisas, porque estão saindo do controle, estão saindo da direção que Deus deu. Como é que uma igreja sobrevive sem a presença dEle no meio dela? Lembra que eu falei do meio? Lembra? Eu disse: eu quero ficar no meio dela.
Ó, o link, eu disse para você que eu pego textual expositivamente. Vamos expositivamente, ele disse: eu vou habitar no meio do meu povo. Eu vou me manifestar no tabernáculo, mas eu vou habitar no meio do meu povo. Eu quero livre acesso no meio do meu povo. Aí quando você vai para Apocalipse capítulo número 1, você encontra os 7 caças de ouro, representantes da igreja. E quem é que anda entre eles? Quem é que anda entre eles? Deu para entender? Foi sempre ele querendo habitar e andar no meio do teu povo, ter livre acesso no meio do povo dele, gente. Por isso a urgência desse tema, por isso a emergência desse tempo, porque nós precisamos rever isso, porque senão teremos agrupamentos, teremos louvores que não passam de cantoria, teremos reuniões que não passam de meros agrupamentos de gente, mas se a presença dele for notada, percebida, reverenciada, adorada no lugar, as coisas começam a mudar. Esse texto, ele monta uma tenda do lado de fora. Aí o texto diz que quando Moisés entrava na tenda, o povo via ele pelas costas. Opa, é impressão minha? Ou foi essa mesma palavra que Deus disse: quando eu passar, você me verá pelas costas? Moisés, todas as vezes que você entrar na tenda, agora preste bem atenção, o povo quando vê Moisés saindo para ir para a tenda, todos vem para a porta da sua tenda e começam a lamentar, porque agora Moisés pode entrar na tenda, mas eles precisam ficar do lado de fora, de modo que enquanto Moisés está lá dentro agora conversando com ele, dizendo para ele assim: ora, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu tomo posse da promessa, mas se a tua presença não for conosco, se o Senhor não voltar a habitar no meio do seu povo, se o Senhor não caminhar no nosso meio, se os teus passos não forem ouvidos no nosso meio, se a tua mão, a tua glória, a tua presença, a tua graça, a tua misericórdia não voltar a se manifestar em nosso meio, eu prefiro ficar nesse deserto. Calaio, eu prefiro ficar no deserto do que caminhar em direção à terra de Canaã sem a tua presença. Dá para cantar sem a presença, dá para tocar sem a presença, dá para pregar sem a presença. Então, pelo amor de Deus, não criemos palco, mas devemos erguer altares. Nós não devemos criar expectativas em torno de nomes humanos, mas devemos, em o nome de Jesus, respeitar a presença daquele que se manifesta na casa dele. Oh glória! Ele camandaraia, eliminura cheia, aleluia! Moisés prefere, disse: não, Deus, e agora preste bem atenção, Senhor, eu vi quando o Senhor se manifestou na sarça, Senhor, eu vi quando com mão forte o Senhor quebrou todo o Egito, eu vi quando com uma presença poderosa o Senhor se manifestava no meio do teu povo, o Senhor se manifestava à frente do povo, o Senhor manifestava no meio do povo, o Senhor se manifestava atrás do povo. Não pegou o que eu disse? Durante a noite, quando eles tinham que caminhar, e durante o dia a nuvem ia na frente guiando, quando parava ele ficava no meio, mas quando o exército do Egito saiu para persegui-los, diz a texto que a nuvem saiu de sobre da frente deles e voltou para trás deles para guardá-lo. Ele tinha liberdade para transitar e trafegar no meio do povo. Moisés, eu vi, Senhor, eu vi a água saindo da rocha, Senhor, eu vi as águas amargas se transformando em água doce, Senhor, eu vi os milagres que o Senhor operou no Egito e na abertura do Mar Vermelho, Senhor, eu vi, experimentei o maná caindo, Senhor, eu já vi milagres extraordinários, mas nenhum desses milagres é o suficiente para preencher a ausência da sua presença, meu Deus. Não me faça sair desse lugar sem a sua presença. Professores da escola bíblica dominical, não ouse dar aula sem a presença dele.
Não ouse ser porteiro da casa de Deus, ser diácono na porta sem a presença dele. Não ouse servir um copo d'água sem a presença dele. Não ouse tocar na casa dele sem a presença dele. Não não ouse entrar nesse lugar sem perceber a presença dele. Que nós não sejamos como Jacó dizendo: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Sejamos como os outros servos de Deus, dizendo: Deus está nesse lugar e eu já sabia. Eu fui atraído pela presença dele, eu fui atraído pela glória dele. 57 anos de história debaixo da presença dele. E se aconteceu 58 é por causa da presença dele. Se vier os 59 é por causa da glória dele. Se vier os 60 será por causa da glória dele. E quando terminar na terra, Ramandaraia. E quando terminar na terra, será para toda eternidade. Será para toda eternidade na glória daquele que é o Rei da glória, daquele cuja presença enche os céus e a terra, aquele que te salvou, que te livrou, que está aqui nessa manhã e já fez a tua alma se alegrar e saltar nele, aquele que já mexeu com o teu corpo, aquele que faz os seus olhos lacrimejarem, aquele que faz faltar palavras em língua portuguesa, mas faz transbordar em línguas estranhas. Quantos são batizados no Espírito Santo? Quantos aqui falam em línguas estranhas? Quantos aqui podem falar no idioma que só o céu entende? Enquanto eu profetizo a palavra, seja curado agora. Vou repetir de novo: enquanto a palavra está sendo pregada, pelo poder da presença de Deus na palavra, seja curado agora, seja liberto agora, seja transformado agora. Pastor, o senhor não vai chamar ninguém na frente? Eu não preciso. Quando ele está no meio, você não precisa chamar alguém à frente. Ele vai até você. Ele vai até você. Eu vou repetir: ele vai até você. Você não vai sair daqui sem a presença dele. Você vai carregar a presença dele no seu carro. Você vai estar dirigindo, sentindo a presença dele no seu carro. Você vai estar na sua casa, fazendo o seu devocional com seus olhos cheios de lágrimas, dizendo: ele está aqui na minha casa comigo. Você vai sair daqui cantando pelas ruas, dizendo: eu vivo a vida cantando, não adianta chorar, eu vivo com Cristo, Cristo comigo, é doce o meu caminhar. Oh meu Deus, entenda, nós não somos apenas alguém que entra na presença de Deus, nós carregamos a presença dele por onde caminhamos, por onde andamos. Pode ser lá na sua casa fazendo seus afazeres. Quem aqui ainda não estava num auge de luta e prova, mas de repente surgiu do seu coração louvores simples, alguns antigos, outros atuais? Por exemplo, de repente no auge da prova alguém começa a cantar: vitória Deus dará a mim, eu sei. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Se eu andar em sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a mim. Do outro lado do muro, a vizinha estava ouvindo. De repente você está lá no auge da sua prova, no auge da sua luta, vem o Espírito Santo e diz: canta para mim, canta para mim. Aí então você começa: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? O visitante está lá do outro lado da rua, parando e ouvindo Deus falando através da tua boca. São pessoas que não vêm para a igreja para sentir a presença, ele já carrega a presença vindo. É você estando na sua empresa, e aí de repente o Espírito Santo se manifesta e diz:
fala com o fulano, e de repente você chega lá e coloca a mão no ombro dele e diz: o que está acontecendo? Ele diz: como é que você sabe? Ele diz: Jesus foi que me enviou para falar aqui com você. Oh meu Deus do céu, pessoas que carregam, e para celebrar esses 57 anos de história, nós estamos aqui para ainda cantar a presença dEle, louvando na presença dEle, saltando na presença dEle, derramando lágrimas na presença dEle. Estamos aqui por causa dEle, como diria o louvor: foi por causa dEle que eu ainda não parei nem desisti. Cante! Foi por causa de quem? E sempre eu chego lá. Foi por causa dele, foi por causa dele. Não parei nem desisti. Por causa de Jesus, que sempre eu chego lá. Ainda que pra te servir, Jesus, eu sinta a presença dele tocando a tua alma. Te servirei, porque comigo. Olha o Espírito Santo consolando a tua alma. Adore o nome dele, exalta o nome dele nessa manhã. É por causa da presença dele que você não desiste, que você não para, que você não retrocede. Não tem bandeira branca, o que tem da parte dele é consolo e renovo para você nessa manhã. Oh glória! Uma vez mais, ainda que pra te servir, cante para que ele ouça, louve para que ele te restaure.